já instalou o PHP, né? Agora a gente vai instalar o Nginx, que vai ser o nosso... Faltou install, né? Install Nginx. Basicamente a instalação do servidor web. Veja que ele já instala várias outras dependências, né? Porque ele instalou o Nginx Full com todas as opções. Eu vou confirmar a instalação. E para a gente confirmar se o Nginx foi realmente instalado, a gente pode realmente aqui voltar aqui no Linode. Vamos pegar aqui qual que é o IP do servidor, né? Vou colar. E você vai ver que a gente já tem o Nginx rodando, né? A gente vai ter aqui várias configurações. O Nginx é um pouquinho mais chato de configurar do que o FPM, mas para isso, para poder facilitar, eu criei aqui um repositório no usuário podcast server templates, é o nome do repositório aqui no GitHub, e a gente tem várias outras opções que vocês podem pegar para poder utilizar como padrão. Então vou colocar aqui no Nginx. A gente tem várias configurações, por exemplo, o usuário que está rodando é o root. Vamos conferir aqui, a gente pode fazer uma por uma. O usuário que está rodando é o www.data. Não faz muita diferença, tá? Porque o root vai iniciar o processo e depois vai poder passar. Como o nosso servidor só está rodando uma aplicação, a gente pode colocar o usuário aqui como Yuhu, ou seja, até o Nginx vai rodar sobre esse processo, sobre esse usuário. Então não existe nenhum tipo de problema de permissão que justifique você ter que rodar as permissões de pastas elevadas, como o chmod 777. Então, vejam bem que existem um erro de log, um PID, etc. Várias configurações aqui. Eu acho que basicamente está igual. A configuração padrão aqui é bem igual, o sendfile já está on. Uma configuração que faltou eu colocar aqui, que é o body size, e a gente vai colocar, eu acho que ele aceita como a mesma forma de configuração do PHP, e eu vou colocar 100m, ponto e vírgula. O que é isso? Se a gente não fizer isso, o Nginx não vai aceitar uploads maiores que 100 MB. Essa é a configuração básica que a gente tem que fazer, não tem muita diferença ainda, tá? Então a gente vai salvar, vou reiniciar o Nginx, verificar se ele está rodando, service Nginx status. Ok, ele está rodando. Vamos continuar aqui, só verificar novamente aqui. Você pode atualizar, você vai ver que continua rodando, mas esse ainda não é o nosso site, tá? Para a gente continuar na nossa configuração, vamos fazer só uma pausa para poder configurar o domínio. Eu vou entrar aqui na Godaddy, onde está o meu domínio, tá? Eu vou fazer login aqui. Eu acho que aqui o DNS já está configurado, na verdade. A gente poderia utilizar o DNS da DigitalOcean. Mais tarde a gente vai configurar o Cloudflare, mas por enquanto a gente vai fazer uma configuração básica, tá? Então deixa eu só remover esse... Deixa eu só conferir aqui se o domínio já está configurado com o DNS da Linode. Gerenciar DNS. Ok, ele já está apontado para Linode. Eu vou deletar essa zona aqui só para mostrar para vocês que ele já adicionou a zona de domínio, yuhu.com, vou colocar o meu e-mail aqui, e ele vai fazer para qual Linode ele está perguntando que ele deve configurar essa zona, porque ele já faz uma configuração automática, o DigitalOcean tem uma opção bem parecida, tá? Então é o Linode de final 95, sério? Sim, é o Linode de final 95. Ah, tá, é porque o outro começa com 16. Eu só estava confuso na numeração. Adicionar uma zona master. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele criou aqui para mim que mail, www, mail a gente não precisa, que a gente não está hospedando e-mail nesse
esse domínio. Ele colocou também as entradas do IPv6, você pode deixá-las funcionando, tá? Não tem problema. Então a gente tem basicamente o hostname principal e o www.data. Não sei se vai ser rápido o suficiente para ele propagar isso, mas vamos colocar aqui yahoo.com. Ele realmente ainda não configurou. Mas enquanto ele propaga, a gente vai fazendo o resto da configuração. Se a gente já configurou o arquivo principal do Nginx, eu vou entrar aqui agora no HTTP. A gente pode copiar essa aplicação, tá? Esse arquivo de configuração, e a gente vai criar ele lá no servidor para o nosso site. Então vou entrar aqui, vamos voltar aqui no servidor. Eu estou no Nginx e existe uma pasta especial chamada Sites Available, ou seja, os sites disponíveis dentro do Nginx. Não necessariamente eles vão estar ativados. Eu vou criar um arquivo aqui chamado Yahoo, que é o nome da nossa aplicação, e vou colar essa configuração, tá? Então vamos ver aqui o que essa configuração está fazendo. Então a pasta da nossa aplicação é Home, Yahoo, Production, Public. Vocês lembram basicamente que foi onde a gente criou ela. Aqui dentro, a próxima configuração que a gente vai ter que fazer vai ser setar o domínio correto. Vamos colocar o www também. Se você estiver trabalhando com uma aplicação multi-tenant, você pode colocar a opção asterisco ponto aqui. Tipo, você pode remover a www e colocar simplesmente a asterisco. Mas não é o nosso caso, a gente vai deixar sem. Ok? Bom, a gente está escutando na porta 80, que é habilitando o IPv4, escutando na porta 80 com essa sintaxe especial para poder ativar o IPv6. Tá? Essas são as regras do rewrite. Na verdade, o vhost dele está bem documentado. Então, aqui você pode ver que existe uma configuração chamada PHP 7.0 FPM MyApp. Você lembra que a gente criou lá na configuração do FPM o nosso socket, que vai listar aquela conexão do FPM que é especial para a aplicação. E a gente pode salvar Service Nginx Restart. Ok, o nosso DNS propagou, mas como vocês podem ver aqui, o nosso site yahoo.com também está mostrando a mensagem padrão do Nginx. Eu vou mostrar para vocês por que agora. Se a gente voltar aqui no site, vocês vão ver que a gente criou essa configuração aqui em Sites Available, mas a gente precisa habilitar o site. Então a gente vai fazer o seguinte, vai criar um link simbólico, tá? Então a gente vai colocar o LN-S, ou seja, link simbólico. A gente vai linkar etc Nginx sites available Yahoo em etc Nginx sites enabled Yahoo. Ou seja, a gente está criando dentro de sites enabled um link para sites available. Isso é o suficiente para o Nginx reconhecer o site. A gente vai fazer um restart. E se a gente voltar aqui agora no nosso site, mandar recarregar, vocês vão ver que a gente tem o nosso php.ini que a gente tinha criado. Bom, isso ainda não é suficiente, porque a gente não criou para o staging, né? A gente vai criar agora. A gente não criou também a entrada DNS, né? Vamos voltar aqui. Vamos adicionar. A gente não precisa se preocupar muito, né? Eu vou colocar aqui staging. Deixa eu ver qual que é o IP. Esse é o IP. Vou colocar como default. E a gente já tem o staging. A gente não precisa. Não vou criar um www.staging. Só para a gente fazer um exemplo bem simples mesmo, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou entrar aqui em sites available. Eu vou fazer uma cópia do Yahoo para Yahoo Staging. Eu vou editar esse site Yahoo Staging. E a gente vai ver aqui, a gente vai trocar Production para Staging. É bem tranquilo, tá? O server name é staging.yahoo. A gente não está fazendo www, fica opcional aí para você fazer ou não. Na verdade, como a gente vai utilizar o Cloudflare depois, eu vou deixar habilitado, tá? Opa, staging. Mas não existe a entrada DNS criada ainda.
tá? Continua funcionando na porta 80, continua funcionando na porta 80 para IPv6. As configurações são basicamente as mesmas. O que a gente muda é o host e o diretório da aplicação. Eu vou salvar e a gente pode linkar agora esse site. Vamos voltar aqui no comando que a gente fez o link simbólico. Eu vou colocar aqui o staging. Vamos colocar aqui staging também. E está criado. Vamos fazer um Service Nginx Restart e está pronto. Vamos lá então. Se a gente voltar aqui agora no nosso site, ele não vai estar porque o DNS ainda não publicou, né? Eu só criei o staging depois, mas vamos fazer o teste aqui agora com o Yahoo. A gente ainda não tem suporte a HTTPS, correto? Então é isso que eu vou mostrar para vocês como fazer agora. Para criar o suporte, para a gente configurar o suporte a HTTPS, a gente depois vai utilizar o certificado HTTPS do Cloudflare, mas por enquanto, para que a gente possa fazer uma configuração mais segura, a gente vai colocar um certificado válido também no servidor. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai simplesmente utilizar o Let's Encrypt, mostrar para vocês que é bem tranquilo, tá? Você pode entrar aqui no site oficial e a gente vai colocar aqui no Get Started, que ele tem um tutorialzinho de como fazer. Então, basicamente, ele manda você clonar o repositório e executar os comandos. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui, vamos entrar na nossa pasta principal do root, né? Vamos fazer o seguinte, git clone, para a gente criar o... a gente não tem um git instalado, né? Foi uma das dependências que faltou instalar, então vamos instalá-la agora. Então a gente pode clonar na pasta certboot. Vamos entrar aqui em certboot. A primeira execução, né, ele instala vários pacotes que são dependências do seu sistema operacional. No caso, ele está instalando as dependências aqui para o Debian, tá? Eu esqueci de falar, mas eu vou mostrar para vocês qual foi o comando que eu rodei agora. /, certboot auto. Tá? Se você rodar esse comando, que é o que eu esqueci de te mostrar, sem nenhuma opção, tá? O que vai acontecer? Ele só vai instalar as dependências e não vai fazer mais nada. Porém, a gente vai rodar ele também. Vamos colocar a opção Cert Only, ou seja, ele só vai criar os certificados do nosso site. E ele fala que o nosso método de verificação vai ser o webroot. Então a gente vai copiar aqui, webroot. Deixa eu só ver se os traços não foram errados na hora de copiar. E o webroot, qual que vai ser agora o root da nossa pasta? Vai ser o home e o production public. Essa é a pasta pública do nosso site, não é? E qual que são os domínios para quais você vai estar gerando o certificado? -d yahoo.com e vou colocar uma vírgula www.yahoo.com. Como como o staging está configurado para outra aplicação, a gente vai gerar um certificado separado. Então a gente só vai colocar essas duas opções aqui agora. Então, ele basicamente vai colocar, na primeira execução, ele te pede para informar um e-mail, tá? Pede para você acordar com os termos. Já coloquei como eu concordo. E basicamente ele gerou os certificados, né? Falou assim, parabéns, certificado foi gerado em Let's Encrypt Live Yahoo Fullchain.png. Então vamos dar uma olhada nesse diretório que ele criou. cd etc Let's Encrypt Live Yahoo.com. Então aqui dentro você pode ver que ele tem a cadeia, na verdade ele é um link simbólico para o certificado que está ativo, mas isso aqui já é suficiente para a gente poder utilizar. Se eu mostrar para vocês que a gente tem aqui nos templates do servidor, a gente vem um vhost HTTPS,
certo? Ou seja, a gente vai criar um novo vhost, exatamente como a gente criou para o HTTP, porém dessa vez a gente vai criar para o HTTPS. Então vamos entrar lá, cd etc nginx sites available e vamos criar aqui um novo arquivo chamado yuhu.ssl. Vou copiar o conteúdo do nosso template e vamos fazer as alterações. Primeira coisa que a gente precisa alterar vai ser a pasta da aplicação, que continua sendo home, yuhu, production, public. Certo? A gente vai mudar também o host da nossa aplicação, que é yuhu.com e www.yuhu.com. Basicamente, ele habilita o SSL através do comando SSL-on. Ele fala que é para escutar na porta 443 utilizando HTTP2. É a opção dos Nginx mais novos, tá? Os mais antigos não tem essa opção. Você poderia simplesmente omitir isso aqui, que ele ia utilizar HTTP 1.1. E a gente está fazendo a mesma configuração também para IPv6. Depois a gente está falando aqui aonde que está o certificado, né? Em vez de Let's Encrypt Live yuhu.com. E a gente tem a chave privada em live yuhu.com privatekey.pen. Basicamente o resto das configurações são as mesmas, mas a gente também precisa colocar o nosso FPM customizado, tá? Então eu vou salvar esse arquivo, vou voltar aqui agora e vamos fazer o seguinte, ln-s, porque a gente precisa habilitar esse site que a gente criou. etc nginx sites available yuhu ssl para barra etc nginx sites enable yuhu ssl. Vamos tentar agora reiniciar o nginx, tá? Mas é possível que ele dê algum erro. Ok, vamos testar aqui agora para ver se o HTTPS está funcionando. Opa, não é nesse site, né? É o que está com o domínio. Vamos rodar aqui. Ele está falando que ele está com um problema. SPDY, Transport Security está inadequado. Então a gente vai voltar aqui agora. A gente vai pegar aqui no Server Templates. A gente vai olhar os outros arquivos de configuração. A gente tem um SSL Options, né? Eu vou copiar esse SSL Options. Eu acho que esse arquivo está dentro de conf.d. nano ssl.conf. Vamos restartar o Nginx e vamos testar novamente. Agora você pode ver que o nosso HTTP está funcionando, tá? Aqui o nome padrão desse arquivo é nginx ssl options. Vamos fazer a configuração correta, né? mv ssl para nginx ssl options. Deixa eu mostrar esse arquivo para vocês entenderem o que está acontecendo. Basicamente, ele está falando qual que é o timeout da sessão e são algumas configurações e ele está apenas habilitando alguns ciphers mais seguros para o HTTPS, tá? Ele não permite as opções mais antigas, mais inseguras. Então, feito isso, a configuração do HTTP2 com HTTPS está funcionando e o nosso site está rodando em HTTPS. Eu não sei se o www foi publicado, mas você pode ver que o www também está funcionando e se a gente colocar em detalhes da conexão aqui, você vai ver que esse certificado é válido, né? Gratuito e válido através do Let's Encrypt. Esse não vai ser o certificado principal depois que a gente ativar o Cloudflare, mas a gente vai fazer uma opção no Cloudflare para somente confiar no nosso site com certificados válidos. Vocês vão entender por que dessa configuração é necessária depois. Se você não quiser utilizar Cloudflare, você já tem uma configuração de SSL pronta.